para desativar o som de todos. Ok. Peço desculpas pela minha voz, que eu estou muito gripado, mas a gente vai tentar desenvolver o estudo aqui, né? Continuar o capítulo 4, Vampirismo, do livro Missionários da Luz. Então, para que a gente possa retomar o estudo, a gente vai fazer uma leitura do exórdio de ambientação. Uma vez ambientado, a gente abre para a prece inicial. Então, para a leitura do exórdio, a gente convida a Adriana para fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje o capítulo é 39, intitulado Entra e Coopera. Exatamente. Está na página 93. Traz o seguinte epígrafe. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os por através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado à socorrência de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetre a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, uma vez ambientado pelo exórdio e harmonizado, estamos em condições de nos posicionarmos para a prece inicial. Para tanto, a gente convida a Liana para o desenvolvimento da prece. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, para que melhor possamos compreender de forma tão íntima o planejamento para a noite de hoje. Mestre Jesus, nosso guia e nosso modelo, mais uma vez, Mestre, nos colocamos aqui, todos reunidos em Teu nome, tendo a certeza da Tua presença, com os irmãos espirituais que tanto nos ajudam em cada encontro. Que as palavras de hoje, como tantas outras de encontros anteriores, consigam penetrar em nossos corações e que cada vez mais possamos ouvir com atenção
e transformar todas as lições aqui recebidas em atitudes de amor, atitudes de caridade, de paz, de compreensão e de fraternidade com os nossos irmãos. Que sejamos transformados através de nossas discussões, de nossas reflexões acerca de tuas palavras, de teus ensinamentos. Que saiamos daqui hoje mais uma vez, preparados para colocar em prática o amor que tu nos ensinaste, e que este amor faça transformar cada um de nós e que possamos contribuir dessa forma para a elevação de nosso planeta Terra. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pelo desenvolvimento da prece inicial, Adriana pela leitura do exórdio, para que nós possamos, então, recomeçar, né, o capítulo 4. Hoje é o nosso segundo encontro do estudo do capítulo 4. Queria frisar as palavras de Emmanuel na leitura do exórdio, onde ele diz que quanto mais o aprendiz lhe atravessa a esfera de influenciação, mais habilitado ele está, né? Então, atravessar a esfera de influenciação é nós nos elevarmos à esfera onde que a espiritualidade amiga se encontra, né? E é isso que o estudo nos possibilita. O estudo nos possibilita essa elevação de pensamentos em conjunto, para que possamos nos situar em conjunto na esfera da espiritualidade amiga que assessora o espírito, que nos assessora, que nos abençoa, que abençoa o nosso lar nesse momento, abençoa nossas famílias, para que nós possamos tirar um estudo significativo para a nossa vida. Hoje, quarta-feira, 31 de outubro, a mensagem de nossa agenda, né, nos fala o seguinte, ditado por Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos a cada dia às realizações novas, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante. Então, que nós acabemos, que nós cessemos essas guerras das nossas criações inferiores, que nos subjuga, que nos menospreza, né? Então, é um conflito que nós temos interno. Então, que a gente consiga, com a ajuda da espiritualidade de luz e do estudo que eleva, romper essas guerras internas. Somente assim nós conseguiremos, conforme dito no prefácio, acessar as esferas de influenciação da espiritualidade de luz. E aí eu quero lembrar que a espiritualidade, através da Adriana, dirigiu a abertura da página da nossa agenda para hoje, que foi para o dia 24 de maio, onde tinha a seguinte mensagem: a carreira que está nos proposta, devemos desdobrá-la no roteiro do bem incessante, até que a luz divina brilhe em nossa consciência. Então, essa mensagem, ela foi entregue para nós, retirada também, ditada por Emmanuel, lá do livro Fonte Viva, do capítulo 12, do livro Fonte Viva, né? Então, é a mensagem de Paulo que complementa muito bem o estudo de hoje. Ok? Então, para que a gente possa recomeçar o nosso estudo, eu convido a todos, né, a abrirem a página do nosso livro, continuando o capítulo 4, lembrando que o capítulo 4
chama o vampirismo, né? Que faz menção àqueles irmãozinhos de esferas inferiores, e quando nós nos rebaixamos àquelas esferas, por diminuição do nosso estado vibracional, nós nos permitimos comungar com a energia deles. E eles, por necessidade que têm de congregar daquelas experiências de baixa vibração que eles tinham quando encarnados, situado em nosso pensamento, comunga com esse nosso pensamento, nos intuindo a desenvolver as atitudes inferiores que eles desenvolviam quando encarnados, né? E aí, André Luiz está ditando para a gente esse capítulo 4, nos lembrando sobre o que ele estava visualizando nos irmãozinhos com estava oferecimento do serviço de mediunidade, né? O serviço de intercâmbio com a espiritualidade de luz. Eles desvinculavam, né? Eles desvinculavam a atitude que eles tinham durante o dia com a atitude que eles teriam à noite no serviço de mediunidade. E que sabemos, então, André Luiz nos mostrando que para nós nos elevarmos a essa esfera vibracional, nós temos que nos preparar diuturnamente, né? E aí ele vai mostrando como que esses irmãozinhos vão falindo nessa pretensão mediúnica. E aí, dando continuidade, onde nós paramos no parágrafo onde ele dizia para a gente, André Luiz, ele começa a comparar o círculo, no círculo das moléstias terrestres, né? Ele mostra esse fracasso, né, dos irmãozinhos mediúnicos e começa a comparar ao que acontece com a parte fisiológica do ser, né? Os ataques microbiológicos, como já vinha falando antes, né? E aí no parágrafo ele começa dizendo o seguinte: Alexandre fez um ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos. Pergunto se todo mundo encontrou esse parágrafo. Todo mundo encontrou? Todo mundo citou? Ok, Adriana? Beleza. Então, vamos continuar, então, tá? Vamos continuar. E aí, Alexandre continua falando com André Luiz a respeito do vampirismo, né? Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido, né? Então, no círculo das moléstias terrestres, cada espécie de micróbios tem o seu ambiente preferido. Então, aqui ele está comparando o quê? Ele está comparando a situação dos irmãozinhos espirituais se localizando em cada ambiente propício das vibrações dele, né? E aí comparando com os micróbios, dizendo que cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido. E é assim mesmo que funciona no corpo da gente, né? Assim mesmo que funciona. Nós somos, grande parte, um conjunto de micro-organismos vivos, né? Nós compartilhamos a nossa vivência, nós vivemos em simbiose com uma quantidade imensa de micro-organismos. Essa quantidade ela é tão imensa e importante para nós que é praticamente inviável a nossa sobrevivência sem esses micro-organismos dentro do nosso corpo e na sua superfície, né? Para nós termos ideia, existem micro-organismos que se situam na nossa pele para nos proteger de invasão de micro-organismos patogênicos, né? Então, é a defesa microbiológica da pele. Então, quando a André Luiz fala que cada micróbio, cada espécie tem o seu local de
preferência, então nós temos isso. Nós temos uma bactéria chamada Staphylococcus epidermidis, que é uma bactéria, que é o Staphylococcus epidermidis, porque ele se localiza sobre a pele. Qual a função? Proteger. Por isso nós vivemos em simbiose, né? Nós não vivemos separadamente, ao contrário do que a gente imagina, né? Para vocês terem outra ideia, as bactérias intestinais, os chamados coliformes fecais, a Escherichia coli, que é a principal representante, ela protege o nosso intestino e nos auxilia com a síntese, por exemplo, da vitamina K. Nós não conseguiríamos a vitamina K se não houvesse essa população conservada de coliformes fecais em nosso intestino. Conforme eu já comentei em encontros anteriores, existem estudos nos mostrando que o próprio equilíbrio psíquico do organismo, ele diz respeito, está relacionado com o equilíbrio da microbiota intestinal, o equilíbrio dos organismos que preferem viver, por exemplo, ali naquele ambiente intestinal. Então, cada micróbio tem o seu local específico, cada micróbio. Mas existem alguns micro-organismos que preferem um determinado local do nosso corpo para poder sobreviver, mas essa sobrevivência não é simbiótica, ela é parasitária. Por quê? Porque ele expolia, esses micróbios expoliam o nosso corpo. O que é expoliar? Toma nutrientes do nosso corpo, assalta as nossas mucosas e aí resulta em doença. É isso que o parasitismo causa em nós, né? Quando nós nos colocamos no ambiente adequado com que esses irmãos que utilizam do vampirismo se encontram, nós possibilitamos que eles exerçam aquilo que eles exercem no ambiente dele. Nós estamos favorecendo aquele ambiente propício para eles, tá? Então ele começa, André Luiz, dá exemplos. E ele fala para a gente, né, continuando o texto, ele fala para a gente o seguinte. Então, Alexandre continua. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Agora, já para as enfermidades, né, quando rompe esse equilíbrio. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. Então, o que ele quis falar com isso, né? O que é o pneumococo? O pneumococo é uma bactéria que nós chamamos de Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria, Streptococcus pneumoniae, vulgarmente conhecido como pneumococo, ele tem preferência para se alojar no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar. O tecido pulmonar, ele é estéril. Ele não pode conter micro-organismo, porque é estéril, é importante, fonte de equilíbrio para o nosso corpo. Esses micro-organismos, os pneumococos, eles preferem por quê? Porque tem substâncias presentes na constituição desses micro-organismos que os capacitam a desenvolver no pulmão. Por exemplo, né? Eles têm a capacidade de entrar pela nossa via nasal e atingir o pulmão. Por quê? Porque eles têm receptores específicos, essas bactérias, na sua superfície, que se aderem às células pulmonares, chamados de adesinas. Então, essas bactérias têm adesinas, que são moléculas que promovem a adesão dessas bactérias no pulmão. É assim com os irmãozinhos espirituais que estão nas baixas densidades, nos locais inferiores. Eles têm adesinas, entre aspas, né, na psicosfera deles, que permite se aderir àquela psicosfera do mesmo ambiente, daquele mesmo ambiente do pensamento que estão gerindo. Voltando para os pneumococos, além de terem adesinas, que são essas proteínas na parede deles que permitem aderir ao pulmão,
e proliferando, causando inflamação do pulmão, chamando a pneumonia, eles ainda utilizam nutrientes que ficam disponíveis lá no pulmão. Então, eles conseguem se aderir e utilizar os nutrientes do pulmão. Com isso, eles roubam nutrientes das células pulmonares, prejudicando essas células, facilitando ainda mais a invasão. Além do mais, essas bactérias, os pneumococos, além de elas terem adesinas na sua superfície, que facilitam a sua adesão dentro do alvéolo pulmonar, nutrir dos nutrientes que estão ali dentro, elas têm uma capacidade de se evadir do sistema imune local. Ou seja, dentro dos alvéolos pulmonares, o nosso corpo produz anticorpos para tentar combater futuras tentativas de invasões. Mas essas bactérias, em sua constituição, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de cápsula polissacarídica. O que é isso? Cápsula é uma proteção de açúcar dessa bactéria que permite que ela se evada desse mecanismo de defesa nosso. Então, veja, é um conjunto de arcabouços que esses micro-organismos têm, facilitando a penetração, a nutrição, a adesão, a invasão, o escapamento dos nossos sistemas de defesa, né? E concluindo, possibilitando a adesão naquele tecido, gerando inflamação. Então, é isso que acontece, né, com os irmãozinhos que estão nas camadas inferiores. Eles estão lá. Quando nós nos rebaixamos, nós criamos condições favoráveis para que aquelas condições da psicosfera desses nossos irmãozinhos se aderem em nós. Aderindo em nós, faz a mesma sequência desse micro-organismo. Expolia os nutrientes que são a nossa energia vital, escapam do nosso sistema de defesa. O que é? A prece. Por quê? Porque quando nós nos rebaixamos, nós não temos energia nem para nos conectarmos, nos levarmos mentalmente para poder orar. Nós temos dificuldade de orar. Então, é esse esquema que acontece, que Alexandre está querendo fazer essa comparação, né? E mais, ele não faz a comparação somente com os pneumococos, que são aquelas bactérias que invadem os pulmões. Pessoal, quando as obras espíritas começam a trazer esses dados para a gente, é que eles querem fazer-nos rever os conceitos fundamentais da nossa sobrevivência. Não só espiritual, que é o propósito do livro, mas também quanto física, né? Porque só estudando nós criamos condições mais favoráveis de nos protegermos. E aí, Alexandre nos diz também que o bacilo de Ebert localiza nos intestinos, onde produz a febre, né? Então, ele está dizendo aí, na sequência dos pneumococos, ele fala do bacilo de Ebert, que se localiza no intestino, onde produz a febre. Que tipo de febre? A febre tifoide, né? Então, ele está querendo falar de quem? Ele está querendo falar que existem bactérias que têm a preferência de se instalar no pulmão, causando pneumonia, os pneumococos. Tem bactérias que invadem os intestinos e competem com aquelas bactérias protetoras nossas, e quando elas ganham esse combate, elas causam doença intestinal. Por exemplo, uma doença intestinal grave é chamada de febre tifoide, causado, aí ele chama de bacilo de Ebert. Por quê? Porque ele quis que nós relembrássemos quem foi Ebert, né? Então, Ebert foi um patologista alemão chamado Carl Joseph Ebert, que ele vai e estuda algumas bactérias do meio intestinal que causam infecções intestinais. E, no final do século XIX, 1890, lembro que no mesmo século é o advento da doutrina espírita, 1857.
Então, veja, esse século é um século não só de revolução industrial, como revolução intelectual também. A doutrina espírita e também no campo das ciências. Então, olha que ele vai relembrar que nessa mesma época, Carl Joseph Ebert, que era um alemão, um patologista alemão, ele estuda uma bactéria e descobre que a salmonela entérica é aquela bactéria que causa febre tifoide. Então, as salmoneloses são infecções pela bactéria salmonela que causa febre tifoide. Essas bactérias normalmente são transmitidas por comidas estragadas, né? Por exemplo, ovo estragado, né? A salmonelose é muito comumente associada a ovo estragado, a peixe estragado, né? E a salmonela, então, ela tem estruturas, tem proteínas, adesinas específicas que ela permite aderir na mucosa intestinal, se proliferar. Quando ela prolifera, ela compete com as nossas bactérias protetoras, elimina as nossas bactérias protetoras e começa a produzir uma toxina. Essa toxina, a toxina da salmonela, ela age tanto a nível intestinal, gerando diarreias, quadros diarreicos graves, como até no sistema nervoso central também, né? E aí é interessante, por que febre tifoide, né? Porque como essas bactérias, elas produzem uma toxina que tem ação no sistema nervoso central, algum das pacientes que está com a salmonelose, eles têm um quadro de confusão mental. Confusão, uma neblina mental. O termo tifoide é um termo grego, tifos, né? O tifos é um radical grego que significa neblina, confusão. Por isso, febre tifoide é aquela febre que nos leva a uma confusão visual, uma neblina visual, né? Causado pela salmonela, que foi descoberta por Carl Joseph Ebert no final do século XIX, no mesmo período ali, né, do avanço da doutrina espírita. Estão mostrando aí para a gente, né, as diferenças dos micro-organismos, cada um indo para um habitat específico. O pneumococo indo para o pulmão, o bacilo de Ebert, ou seja, a salmonela entérica, indo para o intestino, assim como os nossos irmãozinhos espirituais. Uns têm preferências por ambientes onde encontram aqueles irmãozinhos que têm tendências a abuso do álcool. Então, ambiente alcoólico. Então, aqueles irmãozinhos ali que utilizam, sugam aquela energia daqueles que têm essa tendência. Existem aqueles irmãozinhos que estão no ambiente onde as pessoas, os amigos que estão ali, têm a tendência de usar tem a tendência em desenvolver o vício em alguma droga. Por que tendência? Porque nós nascemos geneticamente marcado com gatilhos. Nós não sabemos quais são os nossos gatilhos. Então, em 10 pessoas, estatisticamente, uma tem um gatilho para poder desenvolver o vício da cocaína. Se 10 pessoas usarem, uma desenvolve o vício muito mais rápido. Porque ele tem aquele gatilho e ninguém sabe, né? Então, aquela pessoa que tem aquele gatilho, que começa a frequentar ambiente de baixas vibrações, encontra esses irmãozinhos que o encaminham para o uso daquela determinada substância. Então, é isso que acontece. É o casamento, né? Entre o germe com o seu local de ação. Entre o espírito das camadinhas inferiores com as suas tendências vampirísticas, né? Então vamos continuar. Além de Ebert, né, do bacilo de Ebert, de Alexandre, que localiza nos intestinos, onde produz a febre tifoide, tem também o bacilo de Klebsiella, que situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Então vamos também lembrar o que é isso. O que Alexandre quis falar para a gente?
Então, ele começou a falar do pneumococo, que tem preferência para se alojar nos alvéolos pulmonares, causando a pneumonia. Passou pelo bacilo de Ebert, que é a salmonela entérica, que tem preferência em desenvolver no intestino, causando a febre tifoide. E chegamos no bacilo de Klebsiella, que situa-se na mucosa, provocando a difteria. Qual mucosa? Na mucosa da cavidade da orofaringe. Tá? O que é a orofaringe? A faringe é esse primeiro tubo que nós temos após a boca, né? Então, a faringe se estende, conectando-se com o esôfago, levando o alimento para o estômago, e também ela se conecta com a traqueia, que vai levar o ar para os pulmões. Então, a faringe é esse primeiro cano após a boca, né? O bacilo de Klebsiella é o chamado Corynebacterium diphtheria. Que bactéria que é essa, o Corynebacterium diphtheria? É uma bactéria que causa difteria. O que é a difteria? Difteria é infecção por essa bactéria na mucosa da orofaringe. Uma vez essa bactéria, né, penetrado, semelhante ao pneumococo, que tem aquelas adesinas que permite que são específicas para o alvéolo pulmonar, esse Corynebacterium diphtheria, ele tem adesinas, proteínas, que o possibilita fixar na cavidade oral, da orofaringe, né? Onde está próximo às amígdalas. E aí, essa bactéria, o que ela faz? Ela começa a proliferar e começa a formar crostas branco-acinzentadas na garganta. Essas crostas branco-acinzentadas na garganta, próxima à região da amígdala, vão se proliferando, vão aumentando, com a tendência de fechar a cavidade oral. Isso é chamado de croup. Por isso que a difteria também é conhecida como croup, ou difteria. Tá? Então, tem tendência em fechar, e aí a pessoa que é parasitada por essa bactéria, ela entra em asfixia, geralmente criança. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Geralmente criança, tá? Então, croup ou difteria. Então, são essas bactérias. Por que ele cita Klebsiella? Ele quer que a gente relembre esses pesquisadores do passado, também da segunda metade do século XIX, que é a época da doutrina espírita. Olha, não por acaso ele cita esses pesquisadores, né? Então, Edwin Klebs foi um médico bacteriologista que estudava as bactérias, também alemão, do século também XIX, juntamente com outro cientista chamado Robert Koch, que a gente vai ver mais à frente, e Friedrich Loeffler. Por isso que chama bacilo de Klebs e Loeffler, porque juntou dois cientistas do mesmo período que estudavam as bactérias. E aí eles descobriram, esse Loeffler, né? Eles descobriram essa bactéria que infectava principalmente crianças, essa cavidade oral de crianças, fechando a cavidade dessas cavidade oral de criança, levando à morte. Essas bactérias também, chamado Corynebacterium diphtheria, elas também produzem a toxina diftérica, que lança na circulação e vai também para o sistema nervoso central, tá? Então, bacilo de Klebsiella. Então, os dois pesquisadores. Interessante é que para a gente visualizar essas bactérias, a gente precisa de corar essas bactérias, colocar um corante para que a gente no microscópio a gente visualize. E quem descobriu o corante que cora especificamente essas bactérias, Corynebacterium diphtheria, foi Loeffler, Paul Loeffler. Então, esse corante é chamado de corante de Loeffler, ele que permite a gente visualizar essas bactérias, só para a gente poder ter uma ideia de como foram importantes essas figuras da segunda metade do século XIX. A difteria, ela tem uma importância tão grande nesse período que André Luiz está ditando para Chico esse livro, né?
que o livro Entre a Terra e o Céu é um livro que mostra, né, a trajetória reencarnacionista de um indivíduo começando na época da Guerra do Paraguai. Esse indivíduo, na época do Paraguai, chamado Júlio, né, ele se suicida por uma desilusão amorosa, tenta se suicidar tomando corrosivo. Esse corrosivo lesiona a cavidade da orofaringe dele por um atentado suicida. Ele não desencarna, fica sofrendo, e depois, não bastasse, ele vai e pula no rio. Aí ele se suicida. Né? 2 tentativas de agressão à vida. Ele fica penando no meio espiritual. Quando ele consegue uma oportunidade de se reencarnar, na primeira reencarnação dele, antes dos 7 anos, que é, né, da maturidade espiritual, ele vai e se afoga, mas não por querer. Dessa vez, foi pelo ato impensado passado dele. Ele se afoga quando criança. Então, ele perde aquela oportunidade de se refazer, né, no seu planejamento reencarnatório. Volta para o mundo espiritual, continua sofrendo com aquelas lesões perispirituais da tentativa de suicídio, e na terceira tentativa de reencarnar, ele reencarna quando criança, e quando ele reencarna quando criança, uma criancinha no lar, ele vai, devido ao perispírito degradado pela tentativa de suicídio do ácido que ele tomou, ele, com o perispírito da região da orofaringe sensível, né, por isso que a gente, né, falou lá que ataca locais sensíveis, ele então sofre a invasão do Corynebacterium difteria, do bacilo da difteria. Então, esse bacilo da difteria, por esse ambiente estar sensível, prolifera, forma a croup, e esse indivíduozinho vem a desencarnar de novo, na sua tentativa de reencarnar. Né? Então, mostrando aí como, né, que é importante essas doenças, né, dentro do contexto de André Luiz. Ok? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida a fazer dessas 3 bactérias, das doenças causadas por elas? Não? Se ninguém tem dúvida, é que todo mundo está sabendo tudo, né? Fala do professor. Se ninguém tem dúvida, é porque todo mundo está sabendo, está dominando tudo. Então já pode aplicar a prova, né? Marco, essa croup também é aquela tosse comprida, não tem nada a ver? Como é que é? Essa croup é o mesmo que a tosse comprida que chamam? É. Por quê? Porque como ela ia fechando a região da orofaringe, a criança, quando ia tentar tossir, ela não tinha espaço na orofaringe para poder respirar de novo, né? Então, fazia aquela puxada, entendeu? Então, daria esse aspecto. Mas, logicamente, não podemos, lógico, né, vulgarizar que a tosse comprida é a croup. Não, qualquer afecção nas vias orais, você promove uma tosse dessa comprida, principalmente quanto mais irritado, mais esse estado. Só que ficou muito famoso no caso da difteria, quando não tinha vacina, porque hoje nós temos a vacina, né, diftérica, né? Mas quando não tinha vacina, era muito caso de croup em criança. Então, essa tosse chamava atenção. Tá, Isabel? Ok? Mais alguma dúvida? Não? Tá. Então, vamos continuar, então. Vamos continuar. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Então, veja que ele quer que a gente reveja, né? Isso tudo, né? Então, vamos lá. Primeiramente, ele falou do pneumococo, que invade os alvéolos pulmonares, causando a pneumonia. Segundo, ele falou do bacilo de Ebert, causando a febre tifoide, que invade o intestino. Terceiro, ele falou do bacilo de Loeffler, que é o Corynebacter difteria, que invade a mucosa da orofaringe, causando a difteria ou croup, né?
E agora ele fala para a gente dos bacilos de Koch e de Hansen, né? Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen e de Koch. Em condições especiais, geralmente quando está imunodeprimido, quando a gente está com o nosso sistema imunológico mais fraco e nós entramos em contato com essas bactérias. Por exemplo, a difteria, o Corynebacterium diphtheriae, a gente, em muitas vezes na nossa vida, a gente entrou em contato com ela. Só que a gente não desenvolveu difteria porque o nosso sistema imune estava íntegro, né? A nossa microbiota, os nossos micro-organismos defensores combateram, as nossas moléculas protetoras, são os nossos anticorpos, combateram e nós passamos sem perceber. Mas em condições que o nosso sistema imune esteja deprimido, deficitário, e nós nos colocamos em condição de entrar em contato com esses micro-organismos, está comparando com o vampirismo. Quando a gente está deficitário, ou seja, pouca prece, pouca oração, pouco estudo, pouco autoaprimoramento, né? Então a gente coloca em condições deficitárias. Posicionamos em locais que facilitam nosso intercâmbio. Então, os bacilos de Koch e de Hansen, em condições especiais, ou seja, quando nós estamos com o organismo deprimido e entramos em contato, eles proliferam. O que é isso, os bacilos de Koch, né? Então, Robert Koch era um médico alemão de 1882, olha aí, 1882, final do século XIX, a época da doutrina espírita. Junto com outro cientista, né, Gerhard Armand Hansen, que era um médico norueguês de 1883, da mesma época da doutrina espírita. Então, primeiro, Robert Koch, esse médico alemão de 1882, é ele, Koch, que descobre o Mycobacterium tuberculosis. Então, o Mycobacterium tuberculosis é uma espécie de micro-organismo que ele invade também os pulmões e formam nódulos nos pulmões, chamado tubérculos, como se fosse tubérculo de batata, né? Como se fosse nódulos de batata nos pulmões, daí o nome tuberculose. Por isso que quando a gente vai tirar a radiografia do tórax, né, para verificar se tem ou não tuberculose, verifica nódulos no pulmão semelhantes a batatas, né? Por isso chama tuberculose, tubérculo, né? Pequenos nódulos, ou pequeno tumor. Então, foi descoberto então, por Robert Koch, em 1882. E foi muito importante, porque somente com a descoberta do Mycobacterium tuberculose é que criou-se medidas que pudessem evitar ou diminuir o contágio pelo Mycobacterium tuberculose. Tá? Então, quando ele fala em condições especiais proliferam os bacilos de Koch, é isso, é o bacilo da tuberculose. O mesmo gênero de bactéria, micobactério, por quê? Uma bactéria, ela tem um nome completo, né? É o gênero mais o epíteto específico. Mycobacterium é o gênero, tuberculose é a espécie, né? O micobactério, o gênero micobactério, tem uma outra espécie chamada de Mycobacterium leprae. O que é isso, o Mycobacterium leprae? Né? O Mycobacterium leprae é aquele micobactério que não invade o pulmão, mas ele se localiza na pele, formando nódulos na pele, que é a lepra. Né? E quem descobriu o Mycobacterium lepra foi Gerhard Hansen, que eu falei para vocês. 10 anos praticamente antes de Koch descobrir o Mycobacterium tuberculose. Então, primeiro, esse médico norueguês, em 1873, muito próximo ali do início da doutrina espírita, ele descobre o Mycobacterium lepra, né, que ficou conhecido como bacilo de Hansen, que é o nome dele, desse cientista. E por que leprae, Mycobacterium lepra? Né? Porque lepra, em grego, significa escama ou cascas.
aludindo o quê? Que essas bactérias, quando invadem a pele, elas descamam a pele, né? Então, por isso que fala que os indivíduos que são portadores da lepra, principalmente na antiguidade, né, quando não tinha cura da lepra, hoje já tem medicamentos, né, que, bem tratados, erradicam a doença, mas quando não tinha, ela ia proliferando, provocando descamação sequencial da pele, né? Chegando a pele ficar toda lesionada, perder ponta de dedo, né? Então, por causa disso. Então, por isso que chama Mycobacterium lepra, devido a esse radical, né? Lepra, radical grego, ele significa descamação. Então, mas são 2 micro-organismos que foram descobertos junto da doutrina espírita. Olha o avanço, né, da espiritualidade de luz junto com a doutrina espírita, permitindo a progressão da ciência, né? Então, aí, Alexandre, ele traz todos esses dados para a gente, não por acaso, né? Mostrando como que nós evoluímos nessa época da doutrina espírita, com a espiritualidade de luz, levando o cientista a grandes descobertas, né? Então, esses micro-organismos todos habitam locais específicos no corpo, onde eles vão causar doença. Então, assim como os nossos irmãozinhos espirituais que se localizam em faixas vibracionais específicas, enfim, e afinidade com o ambiente da psicosfera que eles criaram, né? Dos vícios, das tendências excessivas, né? Das tendências depressivas, né? Então, aí Alexandre continua. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Então, o que Alexandre está falando? Explicou isso tudo para a gente, né? Explicou que uma bactéria vai para o pulmão, outra vai para a pele, outra vai para o intestino, outra vai para a garganta. Cada um tem o seu local específico. Falando assim, vocês acham que isso se circunscreve apenas à carne? Ou também no espírito? Né? Ele está comparando com o vampirismo. Então vamos ver o que ele vai querer falar para a gente, então. Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas, né? Então ele vai e falou para a gente aqui, né? Esses micro-organismos, e aí ele invade para o macrocosmo, ele extrapola para o macrocosmo, que o macrocosmo também reflete as nossas características, ou nós refletimos as características do macrocosmo. O macro e o micro se interconectam, não é? Então, quando ele fala o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas, isso foi até uma publicação nossa, né, de uma mensagem nossa. O que é o macrocosmo? É o grande universo que nós conhecemos. Só lembrar que hoje existe a teoria do multiverso, né? Que não existe somente um universo. Existem vários universos que eles até se interpolam. É a teoria do queijo de Minas. Falar de Minas que eu sou mineiro. Por que o queijo de Minas? Não sei se vocês já viram, o queijo de Minas ele é todo furadinho por dentro, né? Cada furo daquele queijo seria um universo. Ok? Teoria do multiverso. Mas o macrocosmo é todo esse universo gigante que nós estamos inseridos. Então, se nós analisarmos com as estruturas que nós temos de extrapolações matemáticas e físicas dos astrofísicos, nós chegamos que o universo conhecido ele tem um número de aproximadamente 1 trilhão de galáxias, né? Não é 1.000, milhares, milhões, bilhões, mas sim trilhões. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode comparar o nosso corpo com o universo. Então, o universo ele tem em torno de 1 trilhão de galáxias. Galáxia é um aglomerado de centenas de milhares de estrelas, tá? Uma galáxia. Então, tem 1 trilhão de galáxias no universo.
O nosso corpo humano, vocês têm ideia da quantidade de células que tem no nosso corpo humano? A quantidade de células. O nosso corpo humano ele tem em torno de 30 a 40 trilhões de células. O universo tem cerca de 1 trilhão de galáxias, o universo que nós conhecemos. Tenho certeza, se a gente conseguir contar mais aperfeiçoadamente lá, daqui a centenas de anos, vamos chegar nesse número, aproximadamente, de 40 trilhões. O acaso não existe. É o pseudônimo que Deus usa quando não assina pessoalmente o que faz. O nosso corpo é uma cópia do macro. O universo tem 1 trilhão de galáxias, a casa dos trilhões. Nosso corpo, 30 trilhões de células. E mais, se nós compararmos, se nós estudarmos mais ainda, então o universo tem 1 trilhão de galáxias. Vamos tirar só uma galáxia, desse 1 trilhão de galáxias do universo. É a nossa Via Láctea. Uma galáxiazinha. O que é a Via Láctea? É tudo que você sai à noite no céu, a noite bem escura, sem luz, o céu sem nuvens, você olha e você vê aquele céu todo estrelado. O que os seus olhos conseguem enxergar e mais além é a Via Láctea. Essa é a Via Láctea, apenas uma das trilhões de galáxias que tem no universo. Para nós termos uma ideia da imensidão da Via Láctea, ela tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Você olha para o céu, você não tem noção. São 100 bilhões de estrelas. O nosso sistema nervoso central, ele tem 86 bilhões de neurônios. A Via Láctea, 100 bilhões de estrelas, não é aproximado? Olha só o nosso corpo com um macrocosmo. Na Via Láctea, com esses 100 bilhões de estrelas, os astrofísicos estudam e classificaram uma estrela chamada de estrela do tipo espectral G. As estrelas do tipo espectral G são estrelas que têm a composição e o tamanho idêntico do nosso Sol. Então, o nosso Sol é enquadrado como uma estrela do tipo espectral G, que são conhecidas também como estrelas anãs amarelas, né? Estrelas anãs amarelas. O nosso Sol é muito maior que a Terra, mas é chamado de anã. Então, as estrelas anãs amarelas são estrelas espectrais G que têm a mesma composição do Sol. Estatisticamente, os astrofísicos descobriram que desses 100 bilhões de estrelas, 20% são estrelas do tipo espectral G. O que significa disso? 20% de 100 bilhões são 20 bilhões dentro da nossa própria Via Láctea, são estrelas parecidas com o nosso Sol. 20 bilhões. Essas estrelas têm potencialidade em ter exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas que estão próximos, vinculados gravitacionalmente a cada uma dessas estrelas do espectral G. Então, 20 bilhões de estrelas G têm a capacidade de ter exoplanetas semelhantes à Terra. Semelhantes, né? Porque o Sol é semelhantes à Terra. Então, com capacidade de ter vida dentro da própria Via Láctea, que a gente não consegue atingir. E apenas uma galáxia dos trilhões de galáxias que existem no universo. Então, só para a gente comparar aí a imensidade do macrocosmo, a imensidade daquele, né, do início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Cristo fala para a gente, lá no 2º capítulo, que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas moradas, né? Então, para a gente ter essa ideia. Então, esse é o macrocosmo que Alexandre está querendo falar para a gente. E para a gente sempre se lembrar que não precisa de você se preocupar em conhecer o macrocosmo. Conhece o seu próprio corpo, porque reflete o macrocosmo, porque é tudo criação de Deus, até numericamente.
células, comparado com as trilhões de galáxias, 86 bilhões de neurônios comparado com 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, né? A beleza da criação divina. E aí, Alexandre continua nessa conversa linda com André Luiz, né? Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem. O que ele quis falar com isso? Né? Que no campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem. Nós estamos olhando para o nosso corpo, mas se nós pegarmos uma dessas trilhões de células, assim como nós pegamos uma das trilhões de galáxias para desmembrar, se nós pegarmos essa célula e nós olharmos para a célula, a gente vai ver a beleza que é a vida dentro dessa parte minúscula que o olho humano não consegue observar, só com a ajuda de microscópios potenciais, né? Então, as células são as nossas unidades fundamentais do corpo. A menor unidade do corpo é a célula. E aí é interessante porque quando ele fala que no campo infinitesimal é dentro dessa célula, se repete a grandeza da vida, a gente quando se mergulha no interior das nossas células, a célula é formada, é como se fosse um ovo frito, né? A estrutura de uma célula. Aquele branco do ovo frito é o citoplasma da célula, é o material onde as proteínas todas estão dispersas. A gema é o núcleo da célula. É ali naquela gema, naquele núcleo da célula, que a célula comanda tudo o que está no citoplasma e comanda tudo que está no corpo. Por quê? Porque no centro dessa gema, no núcleo da célula, é que se localiza o nosso DNA, que é o nosso material genético, né? O DNA tem essa sigla, porque chama ácido desoxirribonucleico, né? Esse nome bonito. Ele é como se fosse uma fitinha em dupla hélice, né? Uma espiralzinha dupla. Você pega duas fitas de barbante, se você enrolar nelas assim, ó, e você afrouxar, ela vai ficar uma frouxa enrolada na outra. É a estrutura do DNA. Então, esse DNA, ele está dentro do núcleo, por quê? Porque nele contém toda a informação de que o corpo tem que manifestar. Olha que beleza. Toda manifestação. Se o nosso cabelo é castanho, é porque dentro lá do núcleo da célula, nesse DNA, tem uma codificação de nomes, de genes, que determina a expressão da cor castanho do cabelo, que determina a expressão do cabelo se é crespo, se é liso. Tem um gene dentro dessa molécula de DNA única que expressa a informação para a cor dos nossos olhos, que expressa a informação para a nossa cor da nossa pele, que expressa a informação para a nossa tonalidade de voz, para o crescimento de pelo. Então, uma molécula de DNA que está dentro do núcleo, ela contém toda essa informação do planejamento reencarnatório. Então, a gente pode até falar que é a escrita divina em nós, né? E o mais interessante é que essa molécula de DNA, ela é escrita mesmo. Ela é uma sequência, sabe de quantas letras? Para expressar tudo que das nossas características, que são milhares de características. O DNA, apenas 4 letrinhas diferentes. O nosso DNA. 4 letrinhas. Letrinha A, T, G e C. Cada letrinha responde um tipozinho de bases nitrogenadas. A é adenina, o T da timina, C da citosina, G da guanina. Por que eu estou falando isso? Porque cada letrinha dessas, só 4. Mas sabe como que ela fornece milhares de características diferentes, tanto que os 6 bilhões de pessoas no mundo não tem uma igual a outra? Porque
A se liga com T. Não é dupla hélice, né? Uma fitinha com outra. Onde tem A, complementa com T. E onde tem G, complementa com C. Só isso. Só que elas vão variando. Pode ser AT, AT, GC, GC, AT, ou AT, GC, AT, GC. Então, somente a combinação dessas 4 letras, gente, dá essa quantidade incomensurável de características que nós manifestamos. Até as nossas doenças genéticas são expressas pela combinação dessas letrinhas. Então, essas letrinhas combinadas entre si formam essa macromolécula do genoma humano, que é o DNA. E ele tem cerca de 3 bilhões desses pares de bases. Olha, bilhões, né? Bilhões de novo. Na Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. No neurônio, 86 bilhões. No sistema nervoso central, 86 bilhões de neurônio. Dentro do núcleo, para formar o DNA, 3 bilhões de combinações dessas bases nitrogenadas de apenas 4 letras variando. E aí forma essa macromolécula com 3 bilhões dessas pares de bases combinadas entre si, formando toda a informação do nosso organismo. E isso é maravilhoso. E isso é a vida dentro de nós. E isso são as informações escritas fisiologicamente que nós devemos expressar, mas que nós sabemos que, primeiramente, o molde é o perispírito. Então, nós entendemos que o perispírito traz a informação divina com que esse DNA deve ser expresso na formação do corpo. Por isso que, muitas das vezes, os estudos com André Luiz, ele nos fala que primeiro é o molde do perispírito na formação do embrião, né? Primeiro é o perispírito. E o perispírito coordena todo o processo de formação celular através da informação passada para o DNA. Ok? Então, no campo infinitesimal, as revelações obedecem de mesma forma surpreendente. Tudo bem, gente? Está todo mundo aí conseguindo acompanhar o raciocínio? Esse mergulho no macro, voltando para o nosso corpo e mergulhando no micro, né? Nessa beleza do micro. E aí, se nós tivéssemos tempo, a gente ia mais avançar nessa conversa, né? Mas como a gente não tem um tempo tão suficientemente disponível e eu não quero fundir mais a cabecinha de vocês, a gente vai dar continuidade ao que Alexandre nos diz, né? Então, no campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Então, mostrando que disso tudo, na nossa composição física, tem as doenças psíquicas. Por quê? Porque a doença psíquica não está nem nessa parte física, está na parte extrafísica, falando que elas são muito mais deploráveis. E aí, com relação a isso, né, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis, a gente tem um livro chamado Instruções Psicofônicas. Esse livro é escrito ditado por autores espirituais diversos. O capítulo 34 desse livro chama Parasitose Mental. Chama Parasitose Mental. E quem dita esse capítulo 34, Parasitose Mental, é um espírito chamado Dias da Cruz, que foi um médico, tá? Foi um médico encarnado. E que desencarnaram, e depois ele fez alguns contatos com Francisco Cândido Xavier. Mas esse capítulo é interessante porque parasitose mental a gente sabe que é o vampirismo, né? Porque vampirismo, comparou, são parasitas da nossa mente, do nosso espírito. Né? Por que são parasitas? Porque tiram a nossa energia para eles. E nesse capítulo começa dizendo que no dia 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual, o doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz. Então, Chico, né, falando que nesse dia, exatamente 28 de outubro
de 1954. Aí me veio aqui agora, no momento, para a gente ir lá na nossa agenda no dia 28 de outubro. Não sabia, não dá. Foi uma mensagem agora que chegou aqui para a gente. Lá no dia 28 de outubro, tem uma mensagem para a gente na agenda que diz: é imprescindível construir o castelo interior, de onde passamos a erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. E aí, Adriana, você acha que essa mensagem corresponde ao que a gente está estudando ou não? Lá no dia 28 de outubro, não tinha pensado isso não, viu? Que eu vi que aqui que eu coloquei a data, falei assim, pô, então vê lá, Marco, lê que está lá no dia 28 de outubro. Vim aqui, então é imprescindível construir o castelo interior, de onde passamos a erguer os sentimentos aos campos mais altos. Se a gente não toma conta do nosso castelo interior, a gente não consegue se elevar espiritualmente. São as desordens espirituais, mentais. Esse castelo interior é o nosso espírito, a nossa mente. Por isso que ele fala que as doenças mentais são as doenças espirituais. Ele intitula aqui como as mais deploráveis. Então, no dia 28 de outubro, estava falando lá no capítulo 34, ele foi visitado por esse espírito médico. E aí esse espírito comparou primeiramente as parasitoses externas com as parasitoses internas, falando, olha, nós sofremos de parasitoses, tanto como parasitoses externas, por exemplo, a escabiose, que é a sarna, né? A pediculose, que é o piolho. Nós sofremos com parasitoses externas, mas também sofremos com parasitoses internas. Que parasitoses internas? Por exemplo, o que Alexandre nos deu vários exemplos, né? O bacilo de Ebert, né? O pneumococo, o bacilo de Koch, o bacilo de Hansen, são as parasitoses internas. E aí, além disso, do nosso corpo sofrer as parasitoses internas quanto externas, devemos considerar também no vampirismo igualmente os fatores externos e internos. Por quê? No vampirismo, nós devemos considerar os ambientes externos, porque o círculo que nós convivemos favorece o nosso estado mental, não é verdade? Se eu estou numa conversa de bate-papo, em que só tem assunto que nos denigre, que nos abaixa vibracionalmente, a nossa tendência, se a gente não olha e não vigia, é se abaixar vibracionalmente. Então, dentro do vampirismo, isso é nós irmos para contato da região inferior. Então, por isso, tanto do vampirismo, tanto também as regiões externas, quanto também internas. Por exemplo, nós demos vários exemplos, André Luiz, por exemplo, na glutonaria, né? Da alimentação em excesso, né? Prejudicando o ambiente interno, na bebida em excesso, degradando o nosso ambiente interno. Então, tudo isso nos coloca em locais energicamente desfavoráveis. Então, é isso que o doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz está falando. No vampirismo, devemos considerar também, como nós vimos nas parasitoses externas e internas, devemos considerar os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da nossa alma, os primeiros, ou seja, os fatores externos, dependem do segundo, dos fatores internos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Tá? Então, falando que não precisa de se preocupar com os irmãozinhos espirituais sofredores. Por quê? Porque se nós nos envolvemos em um ambiente de proteção, ou seja, naquele ambiente que nós oramos e vigiamos, quando nós sentimos que nós estamos nos abalando, nós procuramos locais, né, que nos elevam. Por isso que eu estava até comentando com a amiga, né, passando por um momento difícil, né, mora, né, na Cidade do Sol, vai caminhar no início da manhã na praia, vai deixar a luz solar te bater naquele sol de início da manhã, o vento
que é o sopro curativo divino te bater na face. Deixe o pé em contato com a água salgada. Procure conversas salutares, escutar músicas que elevam, ver filmes que elevam. Então é isso, nós nos cuidando. Então é isso que o doutor Francisco Dias das Cruzes está falando com a gente. Então, se nós nos cuidarmos, nos orarmos, nos vigiarmos, nós não temos que preocupar. Mas, caso contrário, né, nós nos deixamos nos envolver pelo ambiente prematuro da espiritualidade inferior. E aí nós provocamos dano ao nosso próprio espírito e, por consequência, ao nosso próprio corpo. E ele continua, é que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrios. Então, se nós possibilitamos aquele pensamento doentio e repetitivo e descontrolado, isso é importante. Por quê, gente? Porque ao longo do dia é comum alguns, se não alguns, vários pensamentos destrutivos. É comum. Mas eles não podem ser repetitivos e descontrolados. Se a gente pensa, a gente, opa, isso não é legal. Aquela substituição, ora e vigia. Ora, faz um pensamento, canta uma música que te eleva, um poema, cita e substitui. A gente não permite que ele se repita. E quando a gente não permite, a gente combate isso, a gente não deixa que ele fique descontrolado, porque o que gera doença é o pensamento descontrolado, que você não controla, que você não o percebe mais como anormal. Então, quando você não o percebe mais como anormal, você vive naquela zona de anormalidade como uma normalidade. Então, é isso que o doutor Francisco Dias da Cruz está falando para a gente. É que, pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica, porque ele invade aquela zona fluídica e absorve toda aquela fluidez de pensamentos doentios. Pois não, Guto? Eu vou lá atrás. Vai lá na Malu, Guto. Vai lá na vizinha. Fala, amor. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Bom, a porta que se abre para os obsessores, tá? Essa porta somos nós que abrimos com as nossas vicissitudes, certo? Certo. Só que é que isso não começa, muitas das vezes, na fase adulta. Começa lá atrás, quando a criança fala com o pai, fulano está chamando o senhor. Não, avisa ele que eu não estou. Começa a alimentar, tá, a criança a mentir. Pede a criança para comprar um maço de tabaco na venda, toda hora. Isso incentiva a criança à formação de adulto e por esse caminho. Dá o primeiro gole para o teu filho de uma cerveja, acha bonitinho teu filho está tomando cerveja com você. Então, essa porta não abriu na idade adulta. Ela vai se abrindo ao longo da falta de estrutura, falta de conscientização da família para os valores que nós estamos aprendendo agora, tá? com o Espiritismo. Então, muitas vezes, você já chega na fase adulta, como homem, como pai, como esposa, tá? Com essas brechas todas abertas. E você começa sem sentir, tá? Deixando de se vigiar. Porque a vigia tem que começar na educação. Tá? E muitas das vezes isso não acontece.
né? Aí aparece um adulto cheio de vícios, porque aprendeu, muitas das vezes, dentro da própria casa, e aí já é muito tarde para ele mudar isso. Só com muito estudo, muita conscientização, tá? Muita oração, tá? Que ele consegue mudar isso. Senão ele vai estar sempre deixando a porta aberta para um obsessor qualquer. Não, isso é muito, muito importante, né, Guto? Você ter lembrado isso, né? Porque eu estou lembrando aqui da palestra que a gente foi convidado para dar sexta-feira, que vai ser a sequência de palestras nossa em fevereiro. O nome da palestra é Vencendo os Desafios do Mundo Atual, com a doutrina espírita, né? Então, somente a doutrina espírita, né, ela te propicia esse entendimento mais aguçado, né? Esse entendimento que você colocou, Guto, você muito bem citou aí, né? Por a proteção que nós devemos passar para a criança, desde a criança, né? Ela ir aprendendo a selar o seu ambiente espiritual através de uma boa educação, através de um bom equilíbrio, através da seleção de boas coisas para ela, né? E a doutrina espírita, ela nos solidifica esse entendimento, né? Então, isso é muito bem lembrado, né? Vai fechar, professor. Isso é muito bem lembrado. Ok, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Tá. Então, vamos lá. Então, ele está, como o Alexandre está falando, né? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. E aí, André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis, né? Por quê? Porque ela está fora do corpo físico, né? Já está a nível do espírito. A patogênese da alma, ela está dividida em quadros dolorosos, né? A cólera, a intemperança, os desvarios dos sexos, as viciações de vários matizes. Então, quando ele representa para a gente aqui, gente, esses campos, cada campo desse é um campo daquilo de uma bactéria, daquela que gosta que tem adaptação para se proliferar. Por exemplo, o pulmão, ele tem as características que o pneumococo gosta. Então, ele vai para lá. É como se fosse a cólera. A cólera é aquele ambiente em que o irmãozinho encolerizado gosta. Então, aquele irmãozinho que desencarnou sobre a cólera, sobre a raiva, ele fica situado num ambiente colérico espiritualmente. E quando nós temos tendência em ser coléricos com facilidade, fica descontrolado, por isso que o doutor Francisco falou para a gente, né? A gente deixa se descontrolar. Então, quando a gente se descontrola, nos permitindo várias vezes entrar facilmente na região da cólera, nós entramos em contato com esses irmãozinhos das zonas habitacionais dele. A intemperança, que é o descontrole, os desvarios do sexo, né? Os desvarios, os desvios do sexo agressivo, né? O sexo agressivo, então naqueles irmãozinhos também, não fiquem naquele ambiente. As viciações de vários matizes, vários tipos de vício, cada vício tem seu ambiente, né? Então, é isso, nós nos posicionamos naqueles ambientes que estão aqueles irmãozinhos que precisam de ajuda. E ao invés de ajudá-los, nós nos posicionamos para facilitar o quê? O acesso dele àquelas sensações que os mantêm naquela zona vibracional. Ok? Então, isso tudo formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima, lógico. Lógico que afeta criações inferiores, porque nós nos posicionamos nessas zonas inferiores desses nossos irmãozinhos, então nós começamos a
a possuir pensamentos inferiores, pensamentos destrutivos. Nós não conseguimos mais ter a sensação de felicidade de ver o sol, de caminhar, de conversar com amigos. Por quê? Porque nós estamos naquela região vibracional. Temos que sair. Sair como? Com oração, com ajuda medicamentosa, com acompanhamento clínico, né? Com tudo que nos permite nos reerguer espiritual e fisicamente, certo? Então, eu pergunto se alguém tem algum comentário para fazer. Só um brevezinho, só um período. E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência encarnada ou desencarnada, é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, só por meio da renovação mental que a gente vai conseguir sair dessa névoa, né? De dar tanta energia, dar tanto espaço para a obsessão, para os parasitas, né? O vampirismo, só por meio da renovação mental. Excelente, muito bem colocada. Renovação mental, né? Renovação mental. E como é que a gente faz essa renovação mental, hein? Você falou. Ir da praia, cultivando bons pensamentos, fazendo a oração, né? A oração é muito importante. Eu acho que é o principal, né? Meio de combater o vampirismo. Um dos é o principal, Marco. Que é o principal. Deixa eu bloquear aqui, eu só não curto aqui, porque... tá. Bloqueei. Isso mesmo, Adriana. É isso mesmo. Então, a renovação mental. Então, acho que a ideia, né? A ideia do nosso encontro de hoje é nos mostrando que a necessidade que todos nós temos de nos policiar diariamente e nos propiciar atividades que nos conduzem a uma renovação mental diária. Eu anotei, eu só não sei de onde eu tirei essa informação. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo, porque é vibração, é energia, é poder. Excelente. Não anotei a fonte, perdão. Muito bem. Então, terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Bernadette quer falar. Desculpa, Bernadette. Pois não, Bernadette, vi sua mão levantada. Pode falar. Marco, eu tenho um irmão que, novinho, ele teve difteria, croup, né? Uhum. E a mamãe levou para o hospital e o médico disse, vá para casa porque ele não vai sobreviver. Ele hoje tem 72 anos e sobreviveu. Mamãe dizia para a gente que curou ele com limão. E aí eu pergunto, mesmo sem todas as condições que não existiam na época de cura e tudo, mas isso tem a ver com o planejamento reencarnatório da pessoa também, né? Mesmo com toda a dificuldade, não tendo medicamento, mas ele sobreviveu. Pois é, né, Bernadette? Tem a ver com o planejamento reencarnatório. E eu acredito também o seguinte, da lição materna ali, né? Da lição materna ali, na fé, né? E que aí é uma prova de misericórdia divina possibilitando aí, né, a sobrevivência, né? Então, é isso daí. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso, porque as condições que tinha da época, ele hoje tem 72 anos, relativamente saudável, não teve nenhuma sequela, né? E a gente pega, né, nos interiores da vida, né, nos interiores aí, que não tem acesso ao médico, né? Vai para as bezedeiras, né? Vai para as bezedeiras. Né? Pois é. Então, é a espiritualidade trabalhando, né? É a espiritualidade eu acredito nisso a medicina também. Não consegue ir, né? E Deus deixou a natureza como fonte de medicamento. Sim. Minha mãe disse, o médico mandou para casa porque disse que ele não sobrevivia, mas eu comecei a dar limão a ele. Exatamente. É o limão santificado, né? É o limão santificado, né? Porque nessa hora aí, minha filha, a oração da mãe, o limão, ele vira a medicação mais poderosa do mundo.
poderosa. Acredito. Né? Pois é, muito bom. Então, pessoal, quero perguntar quem pode desenvolver a prece de finalização de hoje. Nesse momento, todo mundo quer fazer a prece, né? Dá um tumulto danado aqui, todo mundo se encontrando. Mas aí a Isabel levanta a mão e a Isabel nos salva, né, Isabel? Isabel levantou a mão, eu vi também. Primeiramente, quero deixar o meu agradecimento a tanto ensinamento, tanta informação boa e importante que ficou nesta noite de estudos. Agradecer a Marco, aos demais que contribuem com seus comentários, e agradecer a espiritualidade que nos oportuniza esses momentos. E como o Marco disse, nossa, que pena que não temos mais tempo, né? Para tantas mais informações serem compartilhadas. Então, deixar o agradecimento a essa noite rica de estudos, a todos que aqui estão compartilhando e também fortalecendo esse castelo que estamos construindo aos poucos. E então, em agradecimento, convido que oremos a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E amém, assim seja. Obrigado, Isabel, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela participação. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.